Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa formação do meu sistema de cursos Capacita a Inclusão. Eu sou Carlos Correia Santos, eu sou educador inclusivo e sou terapeuta multidimensional. Sou psicopedagogo, musicoterapeuta, psicanalista em contínua formação, especialista em educação inclusiva, especialista em autismo, especialista em saúde mental e especialista em educação musical e ensino de artes. E capacitado, com capacitação em ludoterapia, terapia neurocientífica, TDAH, enfim, com várias capacitações nessa área que tanto nos fascina e interessa. E essa capacitação que você está assistindo a partir desta aula, esta é a primeira aula, a aula 1, é a capacitação geral em estratégias de ensino inclusivo online. Bem, eu estou gravando esse curso ainda no meio da pandemia da Covid-19. E essa pandemia nos trouxe um grande desafio, que é o transporte do sistema de aulas para o suporte online, o que já é um grande desafio per si. E quando se trata de dar aula online para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, que caminhos adotar para fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, para que as nossas estratégias sejam eficazes? Então esse é o meu papel aqui com vocês nesse vídeo, nessa aula 1 dessa nossa capacitação. Vamos conversar sobre as melhores formas de fazer essa nova abordagem educacional, né, irreversível. Durante muito tempo resistimos ao EAD. Soubéssemos nós, teríamos treinado mais, mas a educação à distância, a educação remota se tornou uma exigência, né, do cenário pandêmico e se tornou uma realidade que vai seguir por muitos anos ainda. Enfim, eu acredito que vai seguir mesmo sem que haja um retrocesso. Nessa primeira aula nós vamos ver questões mais abrangentes, mais introdutórias, mais questões que nos ambientam mais sobre o tema. E na segunda aula eu vou passar já mais técnicas específicas para vocês, tá bom? Então vamos começar, quando a gente fala de questões gerais, vamos começar discutindo essa pertinência, essa vivência de aula remota de uma maneira ampla, né? O pesquisador, referência na educação inclusiva, Rodrigo Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes, do qual inclusive já fui parceiro, o Instituto já publicou textos meus. Rodrigo Mendes nos questiona algumas coisas, né? Um texto muito interessante dele, ele nos questiona o seguinte: é preciso fazer, antes de falar especificamente da aula remota, da aula online para o aluno com deficiência, quando a gente vai fazer esse transporte da aula presencial para a aula no ambiente remoto, é preciso fazer um sinfim de adaptações, é preciso fazer modificações muito crassas, muito intensas nesse mecanismo pedagógico. Bem, o Rodrigo afirma que não. A crença dele, não. Em tese, diz ele, não precisa haver uma ânsia adaptativa, né? O modelo usado em sala deve ser levado para o ambiente remoto, de modo geral, tá? O que serve para um ambiente tem que servir para o outro ambiente. O que serve para um aluno ali tem que servir para esse e outros alunos no ambiente remoto também, né? A criança com deficiência, entre mentes, deve ser estimulada a participar das mesmas atividades que as sem deficiência. Isso daí a gente sabe que é um princípio básico da inclusão. Equidade em detrimento do termo igualdade, né? Você sabe que em inclusão a gente não persegue igualdade pedagógica, igualdade técnico-pedagógica. Como assim, Carlos? Não é sobre justiça nas tratativas sociais? Exatamente porque é sobre justiça nas tratativas sociais que nós devemos usar a equidade e não a igualdade. Se eu for igualitário nas tratativas com as pessoas com deficiência, eu vou ser inevitavelmente injusto
Se eu chegar num ambiente onde haja pessoas com deficiência física e sem deficiência física e quiser ser igualitário, tratar todos iguais e dizer corram, evidentemente eu estou sendo um canalha, eu estou sendo um tolo, né? Então eu não posso usar da igualdade, eu tenho que usar da equidade, tratar de forma desigual os desiguais em nome de uma tratativa geral justa, né? Então, o Rodrigo ainda questiona, temos nesse sentido que simplificar as coisas quando a gente passa a aula do ambiente presencial para o ambiente online? Não é por aí o caminho. A gente tem que usar de estratégias, que é o que eu vou mostrar para vocês. Usar de estratégias, usar de cercos, usar de preparações, mas não necessariamente simplificar, fazer mudanças na estrutura conteudista tão significativas assim, desde que você já faça uma abordagem inclusiva presencial, né? Então, o que está em xeque aqui, o que está em epígrafe, é a importância da oferta da experiência de aula, né? A criança com deficiência, aí vamos já falar mais especificamente dela, precisa sentir que há na direção dela a experiência educacional, né? Que há um professor ali interessado em ensinar algo, né? Que ela está sendo tratada como um ser humano, né? Isso é muito mais importante que a quantidade de informação passada, a certeza de que o fluxo informacional vai ser retido. A gente não tem essa certeza nem mesmo com os nossos alunos sem deficiência. Então não se trata disso. Se trata, quando a gente está falando dessa transferência do ambiente educacional presencial para o remoto, especificamente com relação à criança com deficiência, se trata de continuar lhe oferecendo uma experiência de ensino, uma experiência de vivência educacional, né? Até porque sempre haverá retenção de informação, independente do que a gente estiver, de como a gente estiver dando a aula, independente do ambiente, independente da quantidade de informação, sempre haverá retenção se a gente fizer essa abordagem da maneira correta, estratégica, né, equacionada, né? Nem sempre o aprendizado que o educador, você educador, eu educador, intentamos oferecer, ele será aquele realizado, mas haverá algum aprendizado e nos interessa esse aprendizado, né? Será sempre o aprendizado que a criança puder conseguir e tiver como realizar, e é isso que é interessante, e aí está o aprender, né? Então a exclusão do ambiente remoto para alunos com deficiência vai causar prejuízos. Logo no início da pandemia, quando surgiu a necessidade de fazer a adaptação do suporte, né, a adaptação do presencial para o remoto, alguns educadores chegaram a pensar, imaginando que aquela situação ia ser passageira, e eu estou aqui gravando esse vídeo no dia 16 de janeiro de 2021, e já se vai mais de 11 meses de pandemia, então a gente viu que não era uma experiência passageira. Então, pensando que pudesse ser uma experiência passageira, alguns educadores sugeriram que não seria talvez interessante apostar no ensino remoto para alunos com deficiência, que eles pudessem pausar um pouco, ficar em casa, se desconectar um pouco do processo educacional. Isso é extremamente equivocado, né? Extremamente equivocado. Quando a criança com deficiência, TGD ou alta habilidade, e aí eu estou fazendo esse friso desses 3 campos, porque são os campos que as legislações educacionais inclusivas nos solicitam atender quando a gente fala de educação inclusiva: deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, né? Quando uma criança em algum desses terrenos para de ir ao ambiente escolar com o qual estava familiarizado, nós temos um prejuízo grande em seus fluxos de aprendizagem. Isso é notório, né? Então, portanto, a aula remota para esses segmentos é de fundamental importância, né? Para que eles se mantenham no eixo da dinâmica do aprendizado, para que eles não se desregulem do liame educacional. Então, sim, nós temos que dar o nosso jeito, criar as nossas estratégias, e sobre isso nós vamos falar aqui nesse curso, de manter os nossos alunos com deficiência
nas nossas dinâmicas de aulas remotas. É desafiador, extremamente, como é desafiador dar aula para qualquer ser humano, né? A não oferta da aula remota para esses segmentos citados, né, deficiência, TGD e altas habilidades, configura também um crime. É importante saber disso, né? A Lei Brasileira de Inclusão, tão bem cunhada, tão bem tipografada, tipificada, melhor dizendo, tão bem tipificada, ela já prevê isso, que qualquer estabelecimento de barreira para o acesso aos bens educacionais, sociais, culturais, qualquer barreira imposta nesse sentido à pessoa com deficiência, em qualquer uma das suas idades, configura crime. Então a gente precisa dar aula remota para os nossos alunos com deficiência, né? Bem, então essas são questões assim, gerais para a gente preparar o nosso terreno, mas também nós temos um manancial de questões conceituais. E os primeiros conceitos que eu acho interessante trabalhar aqui com vocês são justamente esses termos, né? Deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades. Porque, de modo geral, eu vejo os colegas capacitadores muito preocupados, e não estão errados, mas muito limitados em sua preocupação em fazer capacitações sobre o aluno destinada à mediação com o aluno com deficiência, e acaba esquecendo da abordagem com o aluno com TGD, do aluno com alta habilidade. E eu repito, a lei, hoje, o sistema jurídico brasileiro inclusivo, determina que o atendimento educacional especializado ele é voltado às deficiências TGD e altas habilidades, né? Eu também sou formado em Direito e acabei não me especializando, porque até onde eu saiba não há uma especialização nesse terreno no Brasil, mas eu acabei me tornando um pesquisador da legislação inclusiva, da história da legislação inclusiva no Brasil e no mundo também. Inclusive, isso é tema de uma outra capacitação que eu oferto pelo Capacita em Inclusão. Então vamos entender as diferenças entre o que é, né, deficiência, transtorno global do desenvolvimento e alta habilidade. Vamos começar pelas deficiências. Bem, vamos ser formais, vamos falar, usar aqui uma conceituação formal, que é a conceituação que nos traz a Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica, né? Diz respeito à atividade exercida pela biologia da pessoa, pela sua psique, pela sua comportamentalidade, né? Então, como eu falei, essa é uma definição que nos é trazida pela Organização Mundial da Saúde. A expressão pessoa com deficiência, que nos é trazida e que nós somos convidados a usar a partir de 2007, com a Convenção da Pessoa com Deficiência e a consequente Declaração da Pessoa com Deficiência da ONU, né? Isso também eu não vou aqui me deter sobre ética verbal, porque é uma outra formação também que eu dou, né, os termos que devem ser usados, mas só abrindo um parêntese rápido, vocês que estão me assistindo sabem que nós não usamos mais deficiente, nós não usamos mais portador de necessidade especial, muito menos excepcional, enfim, retardo mental, nada disso mais é usado, porque a ética verbal inclusiva nos traz termos melhores. E o termo pessoa com deficiência é o termo que deve ser usado com primazia, né? Então, a expressão pessoa com deficiência pode ser aplicada referindo-se a qualquer pessoa que vivencie uma deficiência continuadamente. Continuadamente. Esse aspecto também é importante. Não é episódico, não é uma disfunção ou uma ausência de uma estrutura psíquica, mental ou física ou anatômica periódica. Dá um exemplo. Eu me acidento, quebro a perna, passo a usar a cadeira de rodas por um período, eu não posso, nem devo, nem irei ser chamado pessoa com deficiência, porque essa é uma condição episódica, não é continuada, né? Para ser uma pessoa com deficiência, essa condição precisa ser continuada, né? Contudo, há que se observar que existe também um contexto legal. Existe também hoje no Brasil uma definição jurídica sobre o que é a pessoa com deficiência, né? De
De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, olha ela aí de novo, Lei 13.146 de 2015, no artigo 2º, a lei considera a pessoa com deficiência, então tem uma tipificação jurídica aí, aquela que tem impedimento de longo prazo, olha aí, né, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, isso é deficiência. As deficiências, não vou me alongar nisso também, porque é tema de outra formação do Capacita Inclusão, elas se classificam em 4 categorias, em 4 segmentos. Nós temos as deficiências físicas, que são aquelas que impactam sobre a fisicalidade. Nós temos as deficiências sensoriais, que são aquelas que impactam sobre os sentidos, cegueira, surdez, né? Surdo-cegueira, né? Nós temos as deficiências sensoriais, aliás, que eu já falei, né, gente, perdão, que impactam sobre os sentidos. Nós temos a deficiência cognitiva, é o terceiro segmento de deficiência, física, sensorial, cognitiva, que são aquelas que impactam sobre a cognição. Mas o que é cognição, Carlos? Quem acompanha minhas aulas, quem já fez curso comigo, sabe que eu bato muito nisso. Gente, é assim, nós precisamos ser adonados de termos técnicos. Não é isso, mas nós precisamos entender tecnicamente o que nós fazemos, né? Então, o entendimento sobre o que é cognição ele é fundamental para um educador, sobretudo o educador inclusivo. Mas eu digo para o educador, cognição é a capacidade de aquisição de conhecimento. O nosso cérebro, e aí lá vem a neurociência, sim, a neurociência ela é importante para o educador contemporâneo, fundamental, para o inclusivo nem se fale. A neurociência nos explica que os nossos cérebros executam funções. O cérebro humano ele realiza funções, são as funções executivas cerebrais. Um segmento de funções executivas são as funções cognitivas, que são as funções ligadas à habilidade de adquirir conhecimento. Atenção, memória, né? E eu vou falar daqui a pouco bastante sobre isso, sobre atenção. Tem tudo a ver com essa questão da adaptação do ensino, do suporte presencial para o ensino no suporte remoto, né? Ok, entendemos então o que é deficiência. Mas e TGD, Carlos? Qual é? Porque de um tempo para cá se fala muito disso, está na letra da lei. O que são os transtornos globais do desenvolvimento? Bem, o TGD abrange síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos persistentes que ocasionam atraso no desenvolvimento e prejuízo no relacionamento social, em grau que requer atendimento educacional especializado, né? Vejam bem, então, enquanto eu tenho, quando eu falo de deficiência, uma disfunção, uma ausência de uma estrutura psíquica, física, cognitiva, num patamar continuado, aqui os TGDs são mais estritamente ligados à psique, né? A psique, a neuroatividade, especificamente. Então, e não só, tá? A gente também tem intervenções terapêuticas devidas para esses quadros. Além de um atendimento educacional especializado, elas precisam também de intervenções terapêuticas específicas, os casos de TGD, né? O quadro dos TGD envolve distúrbios nas interações sociais recíprocas, né? Que costumam manifestar-se nos primeiros 5 anos de idade e que são caracterizados por padrões de comunicação estereotipados e repetitivos, assim como pelo estreitamento do interesse em atividades, englobando transtornos como o espectro autista. Opa! Eu falei espectro autista, aí você vai dizer, mas não é uma deficiência cognitiva? Sim. Então a gente tem aqui, é preciso que vocês entendam isso, o autismo ele pode ser entendido tanto como uma deficiência cognitiva, porque o é, como um TGD, um transtorno global do desenvolvimento. Não é o caso, por exemplo, da deficiência intelectual. A deficiência intelectual ela não é um TGD, ela é uma deficiência cognitiva, tá? Então,
tudo bem se eu situar o autismo quer no ambiente da deficiência cognitiva, quer no ambiente dos TGDs, porque de fato o são. Mas também são TGDs as psicoses infantis, né? E aí é interessante falar sobre isso, porque é o que eu falava antes, logo no início, né? As capacitações inclusivas, elas se centram muito na deficiência. Vocês percebem o que eu quis dizer no início da nossa aula? É tudo muito centrado nas deficiências, que é super importante. Mas você vai ter aluno com psicose também. Você vai ter aluno com desalinhos psíquicos, né, que causam problema na interação social e que causam defasagem no aprendizado e que precisam, perante a lei, de acompanhamento educacional especializado, né? Então a gente vai ter também dentro desse quadro os comportamentos de hiperatividade, TDAH, transtorno global do desenvolvimento, de desatenção, né? TPAC, transtorno do processamento auditivo central, ele também é um episódio de TGD, né? Mas também a dislexia, né? Os distúrbios alimentares, hiper e hipossensibilidade. E ainda, segundo a Associação de Psiquiatria Americana, a APA, o transtorno desintegrativo da infância e o transtorno invasivo do desenvolvimento, sem outra especificação, fazem igualmente parte da categoria dos TGD, né? Os transtornos globais do desenvolvimento. Deficiência, TGD, ok. E as altas habilidades? Essas pouquíssimo debatidas, mas igualmente importantes quando se fala de mediação relacional inclusiva, mediação educacional inclusiva, e quando se fala dessa adaptação do ambiente de aula presencial para o ambiente de aula remota, né? Vamos entender então o que são as altas habilidades. As altas habilidades, antes chamadas de superdotação, se configuram quando o educando apresenta notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados. Potencialidade superlativizada, capacidade superlativizada no ambiente intelectual superior, na aptidão acadêmica específica, no pensamento criativo ou produtivo, na capacidade de liderança, no talento espacial para artes e capacidade psicomotora. Temos então aí casos de altas habilidades, né? Aí você pode perguntar, mas por que, Carlos, a alta habilidade ela demanda o atendimento educacional especializado, entenda-se, um aporte inclusivo? Porque o aluno nesse quadro, ele se sente num descompasso rítmico, tanto com relação ao educador, ao professor, quanto com relação aos seus colegas de classe. Resumindo, traduzindo em miúdos, é como se ele sentisse que o professor ensina menos do que ele pode aprender, esse professor está aquém dele, isso cria um desalinho no par educativo, né? Dessa relação professor-aluno, esse aluno se superlativiza, isso vai trazer atritos, né? E vai trazer ansiedade, vai trazer angústia, vai trazer os desalinhos de ordem psíquica notáveis, e vai trazer problemas na relação com os colegas de sala de aula, porque ele não tem paciência, ele está à frente, né? Ele não tem paciência com aquele colega que precisa de um acompanhamento mais delicado, mais lento. Então imagina uma turma em que você tenha um aluno com deficiência, um aluno com TGD e um aluno com alta habilidade. Não é fácil, mas é possível e é execuível. E é para isso que eu tanto estudo e trabalho para lhe ajudar, né? Tentando lhe capacitar aqui nesses meus cursos, né? Eu tenho muitos alunos no Brasil inteiro que já assistiram minhas aulas presenciais e a gente sabe que é possível. Bem, a alta habilidade ela pode se apresentar em uma destas áreas aqui que eu vou citar para vocês. Na área linguística, na área lógico-matemática, na área musical, sinestésico-corporal, na área interpessoal e na área intrapessoal. Em qualquer desses ambientes nós vamos ter situações de alta habilidade. Bem, agora nós vamos entrar em algumas questões mais específicas, tá? E a principal questão específica quando a gente trata de capacitação em estratégias de ensino inclusivo online diz respeito ao que nós chamamos de fator de persistência atencional, o FPA.
O que é e como se aplica o fator de persistência atencional? Ele é basilar para que você crie um bom plano de aula, para que você crie uma boa estratégia de ensino remoto. O fator de persistência atencional, lembra que eu falei há pouco de função cognitiva e que a atenção é um dos elementos, dos pilares da cognição, atenção, memória, mas nós vamos nos deter aqui sobre o fator atenção. Bem, o fator de persistência atencional ele é diferente do fator de captura atencional. Em outros cursos eu já falei sobre o fator de captura atencional, que cada segmento de deficiência tem um fator de captura. Como eu capto a atenção de cada segmento de deficiência, né? Ele é diferente o fator de persistência. A captura atencional é a forma como você enlaça de imediato o foco de uma pessoa, né? E a persistência atencional é a quantidade de tempo que o indivíduo destina a um estímulo interlocutório, né? A quantidade de tempo que ele vai ficar com você, seguir no fluxo pedagógico com você, que ele vai ficar enlaçado. Você enlaçar é uma coisa, captura. Seguir levando, conduzindo esse aluno com você é o fator de persistência, né? É o tempo que se presta atenção numa mensagem emitida, né? O fator de persistência atencional é o tempo que o indivíduo destina para prestar atenção a uma mensagem que está sendo emitida, ou num conjunto de mensagens, que é o caso de uma aula, né? O bom educador tem como desafio não apenas capturar a atenção do seu aluno, mas buscar renovar e ampliar ao máximo o fator de persistência atencional. Esse desafio é ainda mais estratégico nos casos de deficiências, TGD e altas habilidades, né? E tudo isso fica ainda mais desafiador quando se trata do ensino remoto para alunos nesses campos, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do fator de captura atencional nas deficiências, né? As deficiências sensoriais, que são aquelas que eu já falei, impactam sobre os sentidos. Então, qual é o fator de captura de atenção de um aluno cego? É o fator sonoro ou tátil. Então, os meus estímulos, o meu conteúdo pedagógico, a minha aula para um aluno cego ou para uma turma onde haja um aluno cego, essa aula precisa ter estímulos sonoros para que todos, incluindo o meu aluno cego, seja capturado atencionalmente. Ou tátil, mas como eu aqui estou falando de estratégia de ensino online, evidentemente, os estímulos táteis não vão poder ser usados, né? Qual é o fator de captura atencional para o aluno surdo? São os estímulos imagéticos, né? Então, cor, uso de figuras, né? Uso de imagem é o que vai atrair e capturar a atenção de um aluno surdo, né? Usar vídeos coloridos e tudo mais. Ou mesmo no seu PowerPoint, usar PowerPoint com letras com cor mais estimulante, mais forte. Isso vai servir para capturar a atenção do aluno surdo, como de qualquer outro aluno. Na surdo-cegueira, o fator de captura de atenção é tátil. Portanto, meus caros, é preciso que eu diga que o aluno surdo-cego é um aluno que realmente vai ficar alijado das aulas remotas. Esse segmento, a não ser que nós tenhamos uma outra adaptação, que é um professor, isso é possível, um professor remoto e um intérprete para fazer a libra tátil, as libras para fazer a libras tátil com esse aluno surdo-cego. Ou melhor dizendo, é isso mesmo, libras tátil. Porque não é por libras, vocês sabem que não está no plural, é língua brasileira de sinais, esse é sinais. Então é libras tátil, tá bom? Não é libras táteis, porque eu não estou usando no plural, né? Até eu me embananei um pouquinho agora, mas é isso. Então, para um aluno surdo-cego, no caso da aula remota, tem que ter lá na casa um intérprete de libras tátil, né? Fator de captura atencional para as deficiências físicas é o estímulo geográfico, é a questão geográfica, posicional, ou seja, como esse aluno está posicionado
diante do seu interlocutor pedagógico, né? Então vamos imaginar que eu tenho um aluno com tetraplegia, que não se move da cervical para baixo. E eu sou professor lá no presencial, por exemplo, eu estou dando aula para ele, e ele está inclinado, ele está numa diagonal comigo, ele não está adiante, não está conseguindo manter uma troca visual comigo satisfatória, ele está lá no fundo da sala, a captura atencional não vai acontecer, portanto o fluxo pedagógico já está prejudicado, não é? Então o fator de captura atencional desse aluno, do aluno com deficiência física, ele é primeiramente posicional geográfico, né? Tem uma coisa muito básica que pouca gente presta atenção. Eu tenho um aluno em cadeira, eu vou conversar com alguém em cadeira de rodas, né? Baixe, se sente, não fique em pé falando com a pessoa olhando, não faça isso. Isso é desconfortável, isso quebra a captura atencional e causa de imediato desinteresse no fluxo, né, dialogal, tá bom? E que vai também acontecer numa aula, né? Vocês sabem que o aluno com paralisia cerebral também é um aluno com deficiência física, né? A paralisia cerebral, ela é uma implicação oriunda do excesso ou da ausência de oxigenação cerebral na hora do parto e que causa impactos físico-motores. Então, paralisia cerebral é deficiência física, a não ser que seja um caso de comorbidade, que aliás é o quarto segmento de deficiência, né? Deficiência física, sensorial, cognitiva, e o quarto segmento, que são as comorbidades ou deficiências mistas ou múltiplas. Bem, e nas deficiências cognitivas, como se apresenta o fator de captura atencional? Que nós estamos falando primeiramente do fator de captura atencional. Bem, no caso das deficiências cognitivas, assim como do TGD e das altas habilidades, os fatores de captura atencional precisam ser sempre poliestimulantes. Ou seja, eles precisam mesclar mais de um campo de estimulação, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, no caso do autismo, quem trabalha com aluno com autismo deve saber muito bem disso, né? Quem tem alunos autistas, né? Eu como especialista no espectro autista, eu vivencio isso claramente. Você precisa estar cuidando dessa poliestimulação. Inclusive, uma curiosidade, a minha indumentária, quem me acompanha na mídia social, no meu Instagram, no meu canal no YouTube, deve reparar que eu sempre me visto de maneira bem exuberante, né? De maneira muito colorida. Então, isso não é à toa, tá? Isso é um fator de poliestimulação chamado cromatismo recognitivo, que é você se vestir com cores fortes e contrastantes para, primeiro, ampliar o recorte visual do aluno autista, que isso também é tema de outra capacitação que eu ministro, né? E fazer essa captura atencional satisfatoriamente. Então, fator de captura atencional para as deficiências cognitivas, TGD e altas habilidades, a mescla de fatores sonoros e imagéticos, estímulos sonoros e imagéticos, em alguns casos táteis também. No caso do autismo, ainda uma nota, é preciso ter antes dessa estimulação o que a gente chama de testificação, né? Tomar cuidado, porque eles têm hipersensibilidade a algumas estimulações. Então você primeiro testifica, você testa quais são os estímulos melhores, né? Cuidado, por exemplo, com um estímulo sonoro muito inesperado, muito agudo, muito estridente, muito, né? Enfim, você precisa aferir isso, porque o autismo ele tem entre suas características a hipersensibilidade sensorial. Mas vai sempre, de modo geral, funcionar a estimulação poliestimulante, né? O poliestímulo, né? Bem, então agora vamos falar do fator de persistência atencional. Já explicado o fator de captura, vamos então para o fator de persistência, né? Bem, vocês já entenderam, estou partindo aqui do princípio de que vocês já entenderam o que é o fator de persistência. Captura, enlaçar, o FPA, que é o fator de persistência atencional, é manter, fidelizar essa atenção, né? Renovar esse interesse pelo tempo em que você vai precisar estar em contato com esse interlocutor com deficiência.
É preciso entender que na cegueira o fator de persistência atencional ele pode ser longo, né, desde que não haja distração sonora. Então eu estou com meu aluno cego, estou ministrando uma aula remota para ele, né, então eu estou usando no meu discurso professoral, na minha estrutura de aula, estímulos sonoros, né, trilha musical, efeitos, né, como se faz num podcast. Os podcasts são excelentes para eles. O que não pode haver é uma distração sonora no ambiente em que ele está. Então, um falatório de um familiar. Eu vou mais à frente falar mais detidamente sobre a gestão ambiental no espaço de aula remota. Então, é preciso ter atenção a isso, tá bom? Na surdez, o fator também pode ser longo, o fator de persistência atencional. Mas aí é preciso ter cuidado justamente com as distrações imagéticas, né? Então, eu preciso que o ambiente onde ele vai receber a aula remota esteja preparado para lidar com, para não oferecer distrações imagéticas, né? Então, pessoas se movimentando muito, um irmão assistindo desenho, outro jogando no videogame, né? Essa imagem, esses estímulos imagéticos extras não vão comprometer o fator de persistência atencional, né? Nas deficiências físicas, o fator de persistência atencional também pode ser longo, desde que se respeite a captura posicional, como eu falei, né? Então, eu tenho que esse meu aluno tem que estar confortável, tem que estar bem posicionado, tem que estar se sentindo numa inter-relação posicional e espacial satisfatória para que esse fator de persistência seja o mais permanente e duradouro possível, né? Nas deficiências cognitivas, TGD, e nas altas habilidades, no entanto, o fator de persistência atencional costuma ser curto, bastante curto, né? Mesmo com o uso correto da captura. Então, daí você percebe a diferença entre capturar e manter. Então, é o nosso grande segmento de desafio quando a gente vai fazer as aulas remotas. Todos são, mas aqui é ainda especial por esse dado, o fator de persistência atencional de alunos com autismo, com síndrome de Down, com síndrome de Williams, com DI, deficiência intelectual. Esse fator de persistência atencional ele é muito reduzido, tá? Bem, um outro tópico que precisa ser abordado quando a gente está falando das questões gerais da adaptação do ensino presencial para o ensino remoto, isso de modo geral, mas especialmente com relação ao aluno com deficiência, é o que a gente chama de quebra do liame presencial, né? A frágil que vai, inevitavelmente, fragilizar ainda mais o fator de persistência atencional. Então, se eu já tenho fatores frágeis, com a quebra do liame presencial, nós vamos ter fragilidade sobre fragilidade, né? Nas aulas remotas, o fator de persistência atencional se encurta para toda e qualquer pessoa, né? Isso se dá principalmente por conta da mudança espacial, né? Os ambientes educacionais, as salas de aula, são naturalmente restritivos no que tange a fuga atencional padrão. Então, estar numa sala de aula já é psíquica, aí vou falar aqui um pouco mais como psicanalista, né, como alguém da psique, já é a sensação do estar numa sala de aula já impõe uma maior restrição à fuga atencional. Por quê? Eu estou ali para aquilo, eu estou naquele ambiente para aquilo. Seja eu uma pessoa com deficiência ou sem deficiência, eu sei que eu estou naquele lugar para aquilo. Então a minha atenção concorda em se destinar ao professor, mesmo que tenha falatório paralelo, que possa ter qualquer outra distração, né? As estruturas das salas de aula, as estruturas físicas de modo geral, são mais herméticas, são mais isoladas acusticamente. Então, estar numa sala de aula é estar para aquilo, né? Quando eu saio desse ambiente, eu tenho essa quebra, né? Além disso, né, além de ter dessa circunstância, o ambiente de ensino impõe a exclusividade atitudinal, né? Estamos ali apenas com o objetivo de nos relacionarmos com o meu professor e com os meus colegas de turma e com o fluxo educacional, né?
Quando a gente assiste a aula em casa, a gente não tem mais essa exclusividade atitudinal. Aí começa a todo mundo um grande desafio. Eu não estou... O ambiente casa não é para a aula, é para outras circunstâncias de vida. E aí, sobretudo para os alunos com deficiência, né? O ir para um ambiente de educação, ele é sempre um desafio, é sempre uma quebra de paradigma. E a volta para casa é a volta para o refúgio, não é? É a volta para o lugar onde o tudo está protegido, onde o tudo está confortável. Não que não esteja na sala de aula, né? Mas psiquicamente nós usamos esses estratagemas inconscientes, né? Em casa eu estou para relaxar, em sala de aula eu estou para a prontidão pedagógica, né? Então, quando a gente assiste a aula fora do nosso ambiente padrão, o fator de persistência atencional naturalmente se fragiliza, se quebra, porque em casa, por exemplo, nós podemos fazer 1000 coisas, né? Em crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, isso fica mais potente. Então, se já temos um fator de persistência atencional frágil para as deficiências, TGD e altas habilidades, a questão fica ainda mais fragilizada se muda, além do lugar, o suporte, que é a aula remota, que é esse professor invadindo o ambiente doméstico, né? Então, veja bem, eu ter aula no ambiente escolar é uma coisa, ter aula particular em casa é outra, e ter o meu professor invadindo a minha casa já é uma outra circunstância também mais desafiadora. Por isso que lá na frente eu vou falar para vocês também que uma coisa importante é esse preparar o aluno com deficiência para essa circunstância, né? Para essa mudança que vai acontecer, né? Se as aulas forem pré-gravadas, gente, aí uma dica aqui, um parêntese, né? É sempre legal agir como quem está batendo papo com o aluno, né? Como você faz, pressuponho eu, no seu ambiente presencial, né? Na sua aula presencial, né? Questão da metacognição, né? Então, por isso que eu falei que é importante entender o que é a cognição, que é o processo de aquisição de conhecimento. Aqui, nesse processo de transporte da aula presencial para o ambiente remoto, nós vamos precisar fazer atenção a uma questão chamada metacognição. A metacognição é a capacidade de entender o próprio aprendizado, né? Uma coisa é a cognição, a capacidade de adquirir conhecimento. A metacognição é a capacidade de você entender que você está num processo de aquisição de conhecimento, né? Um bom professor, ele precisa estar atento a esse conceito, atuando não apenas para ensinar, e sobretudo os professores contemporâneos do sistema online, mas para fazer com que o aluno aprenda a aprender, e aprenda a aprender nesse novo suporte, né? Na aula presencial, esse desafio existe, mas ele é menos doloroso, menos perceptível, por 2 motivos, né? Primeiro é a automação secular de um sistema, né? O sistema presencial existe há séculos, né? Ele é inerente ao aos nossos hábitos educacionais. E tanto o educador quanto o educando, incluindo aqueles com deficiência, moldaram seus processos de fluxo cognitivo a esse modelo, ao modelo presencial. Isso provoca um conforto cognitivo, né? Para as instâncias do inconsciente e do consciente mesmo, não há desafios a serem superados dentro desse modelo, né? Não há desafios metacognitivos a serem superados, né? Eu não preciso aprender a aprender numa sala de aula presencial. É o corrente, é o que existe desde sempre, né? O outro fator é o conforto proximal. A proximidade física conforta as tensões do processo de aprendizagem, né? Então, para o professor, a impressão de estar junto, para o professor, a impressão de estar junto resolve mais fácil os desafios pedagógicos, e para o aluno, a sensação de estar próximo do professor também traz conforto, né? Traz a impressão de que os desafios poderão ser resolvidos mais facilmente. E isso tem uma razão psíquica, que é a nossa ligação com os nossos primeiros contatos proximais
em vida, né? Isso são heranças inconscientes da relação genitora. Então, quando bebês, nós somos atendidos pelo contato proximal. A gente chora, a mãe aparece, nos pega, ela está ali fisicamente, ela resolve nossos problemas. Então, essa ideia do conforto proximal, ela é muito premente na educação, né? O professor está ali, eu preciso de auxílio, o professor está aqui, ele vai me tocar, ele vai apertar minha mão, ele vai escrever no quadro aqui para mim alguma coisa, ele vai me passar um livro, né? Ele está aqui, né? E no ambiente online tem-se a ideia da quebra desse conforto proximal, né? Ainda mais se as aulas forem pré-gravadas, como essa aqui, né? Tem a ideia de que não, o professor não está aqui comigo, isso não é verdade, isso é mentira, né? Então o inconsciente cria um mecanismo de defesa para o nosso ego, né? Que é uma barreira para que a gente não sofra, né? E a barreira é recusar, a estratégia é recusar, negar, não quero isso, né? Então, com a desconexão geográfica, né, trazida pelas aulas remotas, é preciso resolver essa questão, é preciso resolver essa questão da mudança do sistema secular automatizado, né, e do não conforto proximal. Assim, ajudamos o aluno a aprender nesse universo, que é o universo remoto, né? Então, algumas ações muito simples podem ser adotadas para tentar diminuir esses desconfortos da mudança da estrutura secular de ensino e do conforto proximal, da ausência do conforto proximal, que são por comandos verbais que você pode fazer dando aula, né? Comandos como: está tudo bem? Vocês estão entendendo? Olha, eu estou aqui com vocês, né? Use esses comandos, né, nas aulas ao vivo, né? Ou então dizer coisas como: façam de conta que nós estamos na sala de aula, tá? Nós estamos juntos, nós estamos juntos. Essa frase parece boba, mas ela é de um poder na educação remota muito grande, sobretudo com crianças e com alunos com deficiência, né? Ou a frase: gente, lembrem como a gente faz na sala de aula. Lembra como a gente faz na sala de aula? Vamos fazer aqui também. Use esses comandos, tá bom? Bem, e o tempo de aula? Duração. Vamos falar agora de interregno, né? De duração, da questão temporal dessa aula remota, né? Em função do que já foi explicado a respeito do fator de persistência atencional, é fundamental, gente, que as aulas remotas sejam mais curtas que as presenciais. Isso não tem como a gente mudar. Então, por exemplo, uma capacitação que eu ministro em 4 horas presencialmente, de 8 ao meio-dia, por exemplo, no suporte online ela vai passar para 2 horas. E olhe lá, né? Então a gente precisa ter noção de que o tempo, levando em conta ainda mais a persistência atencional por segmento de deficiência e quadros clínicos, ele precisa ser o tempo da aula precisa ser trazido para essa conexão com o fator de persistência atencional, tá bom? Então, as deficiências sensoriais, por exemplo, né? Vamos falar um pouquinho da relação tempo-fator de persistência atencional, né? O ideal é que nas deficiências sensoriais as aulas remotas não passem de 40 minutos. Eu estou aqui para falar do ideal, tá, gente? Nem sempre vai ser o factível, mas tecnicamente é a minha obrigação passar para vocês o que é o ideal. Então, é ideal que as aulas remotas para alunos com deficiência sensorial não passem dos 40 minutos. Né? Em função da necessidade do fluxo de estímulo muito constante, né? Está o tempo todo, como eu falei lá para vocês, oferecendo estímulos sonoros, imagéticos. Então esse fluxo muito constante de estímulos, quando se torna muito longo temporalmente falando, ele vai fatigar. E aí nós vamos ter a exaustão atencional. Captura, persistência, o que a gente não quer é a exaustão atencional, tá bom? Nas deficiências físicas, o ideal é não passar dos 50 minutos em função das limitações motoras, né? Por mais que ele esteja ali confortável, né? Vamos imaginar que eu falei que a captura atencional para a pessoa com deficiência física ela implica a questão espacial
posicional. Então, botei ele numa posição confortável, eu consigo fazer com que o fator de persistência dele seja interessante, mas eu não posso passar, quando muito, dos 50 minutos, porque inevitavelmente começaram a surgir os desconfortos físicos, motores que precisam ser evitados e que vão comprometer a atenção, tá bom? Nas deficiências cognitivas, TGD, altas habilidades, as mais desafiadoras sempre, o ideal é não passar dos 35 minutos. 35 minutos seria o ideal em função do baixíssimo nível de fator de persistência atencional. Né? Horário de aula. O horário de realização das aulas remotas dos alunos com deficiência, TGD e altas habilidades não deve diferir do horário das aulas presenciais. O ideal é que, se ele tem um fluxo pedagógico matutino, as aulas remotas dele sejam também naquele mesmo horário que acontecia presencialmente, de manhã. Vespertino, então, as aulas remotas à tarde, tá? Especialmente no caso das deficiências cognitivas e TGD e altas habilidades, né? A manutenção da rotina é uma questão que auxilia em muito na qualidade do fator de persistência atencional. Fora que, aí lá vamos nós falar de novo do autismo. Nós sabemos bem, nós que lidamos com a pessoa com autismo, que a questão da rotina é de fundamental importância para o autista e que, quando não observada e quando não manejada da maneira correta, essa questão pode levar a psicorreações muito complicadas e muito delicadas que nós devemos evitar. Em especial 3, né? O meltdown, shutdown ou um burnout. Isso pode acontecer com um aluno, uma pessoa com autismo que tenha uma mudança brusca de rotina. Então, a dica que eu dou, inclusive, é para você que está acompanhando esse curso, assista um vídeo do meu canal chamado Gestão do Temperamento Autista. Nesse vídeo eu falo mais detidamente sobre o manejo do temperamento da pessoa com autismo e, sobretudo, as quebras de rotina que aconteceram por conta da pandemia, como lidar com elas. Então, o assunto é esse, a gente precisa ter muito cuidado nesse manejo da rotina desse aluno com autismo, né? Então, no caso dele em especial, a manutenção do horário de aula presencial, levando em conta o horário de aula remoto, é de extrema importância. Fatores ambientais, eles também são muito importantes na adaptação da aula do suporte presencial para o suporte remoto. E olha que interessante, eu vou falar agora sobre fator ambiental com vocês, e aqui não sei se dá para vocês ouvirem barulho de chuvinha caindo aqui enquanto eu ministro essa aula, enquanto eu gravo essa aula para vocês, né? Então, os fatores ambientais também entram em curso quando a gente fala da aula remota, mas não é fator climático, até pode ser, né? Eles também podem até estar envolvidos, né? Mas quando a gente fala de fator ambiental, está falando de uma outra questão, né? É fundamental que os locais em que os alunos assistirão às aulas remotas tenham conforto e pertinência focal. É isso que a gente fala quando a gente trata de questão de fator ambiental na adaptação da aula do suporte presencial para o suporte remoto, né? O que é esse conforto, essa pertinência focal? Conforto, evidentemente, é que seja num lugar agradável, que seja gostoso para o aluno estar ali, né? Mas ele precisa ter pertinência focal. Precisa ser um lugar onde o aluno consiga focar no fluxo educacional, no fluxo pedagógico. Não posso querer que o meu filho tenha aula remota, ele fica na cama, né, eu me deito do lado dele, aí eu começo a ficar mexendo no meu celular, começo a ver minhas mídias sociais, o meu filho do lado assistindo a aula. Não, gente. Eu preciso ter pertinência focal, o local onde vai acontecer essa aula remota. Eu boto meu filho para assistir a aula remota num lugar da casa que fica na entrecruza dos ambientes, onde as pessoas passam de lá para cá, não vai funcionar. E aí a chance de eu falar uma coisa que tem me incomodado um bocadinho nessa discussão das questões
do ambiente educacional remoto, que é dizer assim, meu filho não aguenta ficar na frente do computador tanto tempo, meu filho não... Gente, primeiro de tudo, a gente está falando da geração tecnológica, a geração que nasceu envolvida por essa tecnologia. Se nós que não nascemos conseguimos nos adaptar, eles sobretudo. E é engraçado que eles conseguem ficar horas jogando, horas mexendo nas mídias sociais. Então eu acho que tem aí também uma atitude parental, uma atitude do responsável de estabelecer também uma condução parental mais eficaz, né, para que o aluno consiga engajar na aula online, tá bom? Não jogue essa responsabilidade apenas em nós educadores. Ela é bipartida no mínimo. Ela começa, na verdade, com vocês pais e se estende a nós educadores. Então, os fatores ambientais dizem respeito a isso. Conforto e locais com pertinência focal. Isso é importante para todo e qualquer educando, não é? Mais ainda quando se trata de educandos com deficiência, TGD e altas habilidades. Então os locais devem, né, os locais onde as aulas remotas vão acontecer, eles devem ser bem iluminados, né, ter uma boa acústica, ser devidamente isolados de fatores distratores domésticos, então, longe o lugar da sala que fique longe das conversas da casa, né, dos serviços da casa, que não seja um lugar que fique perto da rua, onde haja contato com muito barulho de carro, de trânsito, de falatório, de vizinhos, né? E também precisa ser um lugar devidamente isolado de fatores distratores cognitivo-emocionais. Isso é uma coisa que geralmente não se presta atenção, né? O que seriam esses fatores? Então, brinquedos da preferência, né, desse aluno, eletrônicos, recreativos, né? Essas coisas vão causar distração. Imagens que mexam com as emoções do aluno. Então, um aluno que perdeu um parente, e aí ele é posto para ter aula remota no espaço onde logo em frente tem um porta-retrato com uma fotografia desse parente que ele perdeu, desse pai, desse irmão. Isso vai ser um fator de distração cognitivo emocional, né? A única exceção a essa regra é a questão da técnica do alinhamento lúdico, que eu vou explicar na segunda aula, que ela justamente vai pegar isso que pode ser um fator de distração, justamente porque é um fator, e eu vou trazer isso estrategicamente para a minha prática de ensino remoto, mas eu vou explicar isso melhor para vocês na segunda aula do nosso curso, tá? Para-suporte é outro fator importante, o fator de para-suporte. As famílias precisam ser capacitadas para dar para-suporte ao professor remoto, tá? Precisam ser informadas sobre essas exigências todas que eu estou passando para vocês, né? A respeito do horário, do tempo de aula, né? Sobre as adequações ambientais, né? Sobre lugares que tenham pertinência focal, né? Dentro da sala, dentro da residência. Lembrem sempre, como eu já falei, a casa tem eternamente esse poder de sedução, de distração. Eu não estou em casa para a aula, estou em casa para descansar. Então, o para-suporte da pessoa da residência, ele é fundamental. Além disso, é fundamental que alguém da rotina doméstica, pais, irmão mais velho, cuidadores da criança com deficiência, né, a babá, não sei, sejam escolhidos para fazer o para-suporte durante as aulas, que é a pessoa da casa que vai estar ali dando um suporte. Gente, nós não estamos pedindo para que vocês deem a aula, nem que sejam professores auxiliares, não é isso. O termo é exatamente esse, é para-suporte. Porque essa pessoa, além de ir mediando o conteúdo, ela vai vendo, né? Coisa que você, pai, vai fazer com o seu filho quando ele chega em casa, passar a lição com ele, acompanhar, ajudá-lo a fazer algum exercício, você vai fazer isso no para-suporte, né? Aferir se o fator de persistência atencional está sendo engajado, se está funcionando, se está fragilizado, né? Se está satisfatório, né? Se a absorção cognitiva está acontecendo, e também poderá resolver, essa pessoa que vai fazer o para-suporte, intercorrências inesperadas, né? Então, de repente,
alguma coisa acontece inesperadamente, então essa pessoa que está ali fazendo o passaporte vai poder auxiliar. Uma crise, alguma coisa dessa natureza, uma distração súbita e muito forte, né? Grupos menores ou ensino individualizado. Bem, levando em conta as questões do fator de persistência atencional, a melhor estratégia seria o fato das aulas remotas para alunos com deficiência serem, ou TGD e altas habilidades, serem individualizadas. Teoricamente, isso seria o melhor, né? No entanto, a gente sabe que é importante o fator socialização, né? A gente não pode abrir mão, então, da socialização. Então, interessante é criar uma grade que mescle momentos individuais e momentos com a turma. Exatamente como acontece no ambiente presencial. Então, turno e contraturno. Se o aluno, no presencial, ele tem um momento dele de sala de aula e depois ele tem um momento dele no AEE, a gente pode pensar também nisso no ensino remoto, tá? Gestão do temperamento, né? A gestão do temperamento é uma questão que entra mais em foco quando se trata das deficiências cognitivas, né? TGD e altas habilidades. Isso quer dizer que o fator de persistência atencional será ainda mais prejudicado se questões humorais estiverem fragilizadas, questões do temperamento, do humor, né? Portanto, nos dias em que esses alunos não estiverem emocionalmente disponíveis, é ideal não forçar a prática da aula remota, tá? É evidente, entretanto, que não é possível deixar que essa questão vire uma estratégia deliberada de recusa de adesão à aula, né? Cada caso precisa ser avaliado pelo professor, pela família e também pelos terapeutas educacionais, e pelos terapeutas extraeducacionais. Então, terapeuta educacional, aquele terapeuta da escola, o psicólogo escolar, o TO da escola, e o terapeuta extraeducacional é o psicólogo externo da vida, do cotidiano, para além dos muros da escola, e todos os outros que também fazem o acompanhamento para além do muro da escola, né? Então, questão do emissor educacional. Você, professor que está fazendo esse curso, precisa ficar atento também a alguns aspectos que são ligados a você, para que a sua aula remota seja a melhor possível, né? Então, organize o seu trabalho de um modo estratégico. Você pode dizer, Carlos, tá querendo ensinar o passarinho a cantar? É claro, eu sei que eu tenho que me organizar. Sim, eu sei que você sabe, mas é sempre bom lembrar que aqui a gente tem questões estratégicas a serem lembradas. Então, quando você for fazer a sua organização, tome por base tudo que a gente conversou nessa aula e adote no seu planejamento, né? Então, para qual segmento de deficiência eu vou falar nessa aula remota? Qual é o gancho atencional que eu preciso ativar? Qual é o fator de captura atencional, né? Eu tenho que potencializar a minha desenvoltura como um professor remoto, né? Eu tenho que ter um cuidado redobrado com a minha postura física, com a minha emissão vocal, sim, porque o suporte é outro, né? Eu não estou ali na sala de aula, então eu não posso começar a falar de uma maneira mais baixa, desmotivada, sentar, puxar. Não, aqui eu estou num outro suporte, a minha desenvoltura tem que ser outra e vocês precisam estar atentos a isso, né? O desafio de cativar no ambiente remoto, ele tem a ver com a sua voz, a sua postura, o vínculo que você cria, né? Resgate situações motivadoras acontecidas presencialmente, traga isso de volta aqui na aula remota para o seu aluno, né? A potencialização do foco professoral, na verdade isso se trata de potencializar o foco professoral. O professor dentro desse quadrado remoto tem que ser um pouco mais superlativo, tem que ter um tom um pouco acima, um pouquinho acima, para que a coisa fique ainda mais interessante, né? E, claro, crie o seu plano de atuação centrado no estímulo às competências do aluno. Isso também nós vamos falar na segunda aula, quando nós falarmos do DUA, que eu não vou explicar mais aqui, para você ficar curioso e assistir a segunda aula, tá bom? Bem, gente, é isso. Essa foi a nossa primeira aula dessa nossa capacitação em estratégias de ensino inclusivo online. Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso segundo módulo, a segunda aula desse módulo, nós vamos trazer
estratégias mais específicas, caminhos mais específicos, métodos, e nós vamos falar, como eu disse, do DUA. Muito obrigado pela sua atenção, tomara que eu tenha conseguido não apenas capturar a sua atenção, como eu tenha conseguido fazer com que a sua atenção tenha persistido aqui ao longo desse nosso primeiro encontro. Muito obrigado, até a próxima aula.